colocar de pé? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez na Tua casa, Pai. Pela oportunidade, Senhor, de sentir mais uma vez em comunhão a Tua presença, Pai. Que a Tua graça venha sobre todos nós, Pai. Que cada vez mais nós venhamos, Senhor, conseguir experimentar da Tua vontade, Pai, e viver daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Nós estamos aqui, Pai, como sacrifício vivo, prestando o nosso culto racional, Deus. Venha através de nós, Pai, venha sobre nós, Deus. Que tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Pai, venha se cumprir. Que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já declarou sobre nós, Pai, que nós venhamos corresponder a isso nessa terra, Pai. Que a Tua visão venha ser revelada, Pai, cada vez mais em nossos corações. Que o Teu avivamento, Pai, venha sobre toda a terra e que nós façamos parte, Pai, do início desse avivamento, Pai, em Rondonópolis e em todo o Brasil, Pai. Nós reafirmamos, Pai, o nosso compromisso contigo, Pai. Nós renovamos, Senhor, cada vez mais o nosso entendimento e nos comprometemos cada vez mais, Pai, com alianças que o Senhor fez conosco. E te pedimos, vem, Pai, vem, Espírito de Deus, move aquilo que precisa ser movido, tira aquilo que precisa ser tirado, transforma aquilo que precisa ser transformado, mas enche-nos cada vez mais e nos deixe mais perto de Ti. Nós queremos mais da Tua presença, Pai. Nos enche cada vez mais, Pai, nos capacita cada vez mais, Pai, para que possamos cumprir aquilo que nós precisamos cumprir, para que nós possamos, Senhor, realmente fazer aquilo que precisa ser feito em Rondonópolis, Pai. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço e louvo o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Que nós possamos cada vez mais estar nessa busca por Deus, amém? Isso, na palma, bem forte. Uma fome tomou conta de mim, um desejo por mais de Ti. Preciso pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado, meu coração está clamando um novo clamor. Eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado, meu coração está queimando um novo clamor. Mas eu quero mais, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero
mais de ti, Senhor. Uma fome tomou conta de mim, um desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando um novo clamor. Cante mais. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor, mais do teu amor, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, mais do teu amor, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor. Para encerrar, coloque toda a sua voz, todo o seu coração e clame: mais. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Glória a Deus. Dá um golinho pra mim. Aleluia. Que cada vez nós possamos buscar e buscar mais desse Deus que é tão maravilhoso, amém? Nós te agradecemos, Deus, e te pedimos, Pai, vem cada vez mais sobre nós, Pai. Nós servimos um Deus que é poderoso, que é imenso. Um Deus que luta as nossas batalhas por nós. Um Deus que nos dá o poder de vencer qualquer coisa. Que nós possamos cada vez mais entender sobre isso. E viver pela fé nele. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir.
enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei.
clamamos, poderoso és, grandioso és. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover,
Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, nossa fé está. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está No nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, nós oramos pela tua manifestação sobre nós, pela tua operação em nossas vidas. Que o nosso coração seja alinhado à tua vontade, alinhado ao teu propósito. Que nesse tempo, Senhor, que nós estamos vivendo, nós possamos colocar a nossa vida diante do teu altar, diante da verdade presente. Que tudo aquilo que não provém do Senhor em nós seja arrancado, consumido de nossas vidas, e apenas aquilo que é do Senhor resista e permaneça em nós. Tudo que é nosso, tudo que é do diabo, que seja tirado de nós. Que apenas aquilo que é do Senhor permaneça sobre a nossa vida. Eis aqui o nosso coração, Senhor. Eis aqui a nossa vida. Alinha-nos segundo o teu propósito. Espírito Santo, nós te pedimos isso.
Ajuda-nos a viver a vontade do Pai. Te louvamos por essa manhã, Senhor. Nós te louvamos por estarmos aqui. Continua conosco, Senhor, fluindo, trabalhando, operando em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí. Diga para ela: que bom, irmão, que você está aqui hoje, acordou cedo. Esse irmão tomou banho aí. A você em casa, que o Senhor te abençoe. Seja bem-vindo a mais uma transmissão do nosso culto. Que o Senhor te abençoe aí também, em nome de Jesus. Toma o seu lugar. Toma o seu lugar, se assente. Mais uma manhã, mais uma semana, nós iniciamos. Devagar para não conectar. Isso. Amém, gente? Pode abaixar um pouco o meu retorno aqui do microfone. Nós estamos num tempo muito importante e nós precisamos sempre estar atentos àquilo que acontece no mundo espiritual. Esse é um tempo onde nós temos nos alinhado e procurado nos alinhar de acordo com a vontade do Senhor. Essa semana nós começamos a nossa escola. Nós falamos um pouquinho acerca da grandeza de Deus, a respeito de quem Deus é. E diante desse entendimento, diante dessa verdade, nós podemos compreender que quando se trata de fazer a vontade de Deus é algo muito sério, sim ou não? Porque Deus é absoluto. Então, nesse tempo, quero chamar a sua atenção para nós buscarmos viver o propósito de Deus, a vontade de Deus. Nós temos falado nesse tempo aqui sobre o último avivamento. E como eu sempre falo para você, quando se trata do último avivamento, nós precisamos sempre associar com o arrebatamento da igreja. O avivamento não é, o último avivamento não será para uma expansão da igreja, mas é para a salvação das pessoas. Então, eu não acredito
que o arrebatamento acontecerá para mais de 10 anos. Eu não acredito nisso. Acredito que no máximo nos próximos 10 anos, nos próximos 8 anos, o arrebatamento acontecerá. Acredito que bem antes, mas para não assustar você, vamos colocar um tempo maior aí. Então nós precisamos nos despertar, irmãos. Amém? Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, eu quero que você seja arrebatado comigo, irmão. Ixi, com essa boca murcha sua, parece que nem você vai, irmão. Meu Deus. E como eu tenho falado com vocês, eu tenho buscado viver apenas a vontade do Senhor, nada mais do que isso. Dia 3 agora, dia 3 de outubro, acontece a virada de calendário judaica, o Rosh Hashanah, do dia 2 para o dia 3. E no dia 11 para 12 de outubro, nós teremos o Yom Kippur. Como nós falamos ano passado, essas datas são datas importantes para aquilo que Deus tem estabelecido na terra. E como eu falei lá no grupo lá, dia 12, dia 11 para o dia 12 acontecerá o Yom Kippur. Se eu pudesse, eu obrigaria, né, todos vocês a participarem, mas eu deixei em aberto lá para quem quiser participar. E eu não mandei o áudio ainda lá no grupo de quem está na lista, mas eu acredito que hoje ou amanhã eu vou mandar, para a gente alinhar isso, porque algumas coisas, para quem participou do ano passado, no ano passado algumas coisas vão mudar, e para quem vai participar a primeira vez, vai pegar já o caminho mais alinhado. Por quê? Ano passado foi a primeira vez que eu fiz, né, o Yom Kippur, de acordo com algumas referências que eu tinha, um pastor que eu faço mentoria com ele, do Rio de Janeiro, e um apóstolo, que foi o apóstolo que morreu, do Rio Grande do Sul, não, de onde é? Curitiba. Só que buscando ao Senhor, eu vi que tinha muita coisa que não estava alinhada com a palavra de Deus, segundo o que nós fizemos no ano passado. Por isso que esse ano nós vamos tratar esse assunto antes, por isso que eu falei que o grupo é grupo de interesse, não é que todo mundo que está no grupo que vai participar, né? Porque eu vou alinhar tudo isso com vocês lá. O grupo é um grupo de interesse. Então hoje ou amanhã eu vou mandar lá para vocês entenderem quem fez o que vai mudar, quem não fez, para entender o que é. Amém? E no dia 3, só confere para mim aí, vai ser numa quarta-feira. É quarta ou quinta? Confere para mim aí. Quinta. No dia 3, quinta-feira, nós faremos uma reunião de discipulado aqui no salão, com todos. E vamos falar um pouco sobre o Rosh Hashanah também, que acontece do dia 2 para o dia 3. Mas nós faremos um discipulado geral aqui, na quinta-feira, dia 3. Amém? Sei que está ruim de cabeça, vá anotando aí. Dia 3, quinta-feira. Sem ser nessa quinta, na outra, né? Como nós falamos na nossa aula de sexta-feira, a nossa escola vai mudar para quarta-feira. Ao invés de ser na sexta, vai ser na quarta-feira agora. Toda quarta-feira a oração e a escola. Nós já começamos essa semana agora. Então, quarta-feira teremos a nossa segunda aula. E essa semana estão suspensos todos os GCs. Semana não haverá GC.
E aí no discipulado do dia 3, nós vamos alinhar como vai funcionar aí a partir do mês de outubro. Amém? Saiba de uma coisa, irmãos. Eu não tenho compromisso com coisa errada. Então, se eu ver que nós estamos fazendo errado, eu não tenho problema nenhum de parar tudo que nós estamos fazendo para fazer o certo. É igual o Yom Kippur, nós vamos ajustar algumas coisas, porque está errado. Então não adianta a gente fazer por tradição, né? O que a maioria das pessoas fazem. Então, o pastor voltou atrás. Volto sim. Orgulhoso é que mantém o erro. Eu não sou orgulhoso, não. Se você vê eu falando uma coisa, desconversando o que eu já falei, saiba que eu voltei atrás. E não tem nada a ver com isso. Se você quer ir com o seu erro até o final de sua vida, vai com Deus. Eu não vou, não. Amém? Então, fique em paz. Tem hora que você vai ver eu desfalando o que eu falei. E a vida é assim, você vai crescendo, né? O duro é quem acha que é de um jeito e vai até a morte. Eu não quero isso para minha vida, não. Sinal que nós não estamos amadurecendo, né? Se você olha para a sua vida e não vê erros, e não corrige os seus erros, sinal que você não está amadurecendo. E foi isso que acabou com a igreja. Por que a igreja, ela se desviou do propósito de Deus? Porque ela começou a inventar coisas e ninguém tinha coragem de ajustar. E aí foi inventando e virou um monstro, e agora não tem como matar esse monstro, né? Só Jesus para matar esse monstro quando ele voltar. Até lá, nós podemos ir ajustando a nossa rota. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Na verdade, como nós tivemos problema na nossa transmissão domingo passado, eu quero falar de novo um pouquinho sobre o que nós falamos domingo passado, para poder ficar registrado. Mas aí nós vamos passando por outros caminhos aqui. Vamos lá para Apocalipse. Sábado agora nós teremos a nossa adoração. E sábado é 28? É, né? Isso, então sábado agora nós teremos a nossa adoração. E as adorações do mês que vem, mês de outubro, elas serão nos 2 últimos sábados. Porque o primeiro sábado o pessoal vai estar numa programação em Cuiabá. E o segundo sábado é o Yom Kippur, né? Então nós vamos fazer no 3º e 4º sábado a adoração. Gostaria que todos vocês pudessem participar, pudessem estar juntos. Porque o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é debaixo de uma palavra que Deus nos deu para a cidade, não é para um ministério. Amém? Nós não estamos edificando uma denominação, nós não estamos edificando um ministério, nós estamos edificando a igreja de Jesus para a cidade. Por isso que a gente precisa ser flexível, porque muitas coisas vão mudar no meio do caminho. Por quê? O que nós éramos há 3 anos atrás não tem nada a ver com o que nós somos hoje. Só que o que nós seremos daqui 3 anos, se a gente não for flexível hoje, não vai chegar. Então a gente precisa ser flexível à vontade de Deus. Então nós vamos ajustar algumas coisas nas nossas programações, vamos mudar, tirar, colocar, justamente para poder ser flexível àquilo que Deus tem. Só que eu preciso que vocês estejam comigo nisso. Amém? Nós somos um povo. E existe um povo esperando por nós. Pelo nosso crescimento, pela nossa maturidade. Então nós já estamos há 2 anos trilhando esse caminho, irmãos. Está na hora da gente se posicionar de verdade. O que Deus tem para fazer está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer. Nós precisamos estar prontos para isso. Amém? Apocalipse capítulo 2. Versículo 1 diz:
Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu já expliquei para você que o anjo aqui significa o quê? Pastor da igreja, o responsável da igreja, o líder da igreja. Éfeso é o quê? Uma cidade. Olha que coisa interessante, né? Um anjo para toda a cidade. Uma voz para toda a cidade. No meio do processo de ser igreja, nós fomos criando várias coisas que foram deturpando a igreja. Por exemplo, essa carta foi escrita para uma pessoa, certo? Através de quantas pessoas? Quantas pessoas escreveram a carta? Uma pessoa. Então, uma pessoa escreveu a carta e recebeu a revelação, e uma pessoa recebeu a carta para distribuir à igreja, certo? Imagine hoje, se eu falo para vocês, gente, Deus me deu uma palavra e Ele tem uma mensagem para nós, para a igreja dessa cidade. Aí eu escrevo a carta, falo para vocês e vou em cada pastor e falo assim, Deus deu uma mensagem para a igreja da cidade, essa é a mensagem. Te pergunto, eles aceitariam essa mensagem? Não. Por quê? Porque nós entendemos que existem igrejas e não igreja. Não existem igrejas no plural. Existe uma igreja. Existem várias comunidades, mas igreja é uma só. Esses dias, alguém me perguntou. Quem foi que perguntou? Foi o rapaz lá da... Eu fui no cartório, aí ele perguntou, qual igreja você congrega? Eu falei, a mesma que a sua, só que lá no Parque São Jorge. Eu falei, não, mas minha igreja não tem lá no Parque São Jorge. Tem, moço. Tem. Aí ele falou o nome da igreja, eu falei, não é essa aí não. A igreja de Jesus faz parte da mesma igreja que você, nós só reunimos em lugares diferentes. Ele ficou assim, sem entender nada. Mas nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Porque senão nós não vamos viver a essência de Deus para nós. Imagine, se Deus nos dá uma palavra para a cidade e os pastores recusam ouvir essa mensagem porque somos de denominações diferentes, a igreja está fracassada. Por quê? Paulo, quando ele escreve as cartas dele para a igreja, ele escreve uma carta para toda a cidade. Todos deveriam receber a carta de Paulo. Independente onde congregasse, independente onde estivesse, a carta era uma só para todos. Mostrando o quê? A unidade da igreja. Hoje nós perdemos isso. E é por isso que nós precisamos de um avivamento. Porque construímos um monstro que chamamos de igreja, mas que não é igreja. Você está entendendo ou não? Aí ele diz, o anjo é o mensageiro, o líder. Éfeso é a cidade. E igreja é o quê? O povo. Então é um líder que lidera um povo numa cidade. Amém? Aí ele diz, aquele que tem as 7 estrelas. Diga comigo, 7 estrelas. O que são essas 7 estrelas? Vamos ler o capítulo 1, versículo 20. Este é o mistério das 7 igrejas, que viste na minha mão direita, e dos 7
candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, as estrelas aqui referidas nesse texto, em todas as cartas, está se referindo aos líderes dessas igrejas. Agora, eu acabei de dizer para você que não existe igrejas no plural, certo? Só que aqui está no plural. Por quê? Porque são 7 cidades diferentes, porém o foco nem é essas 7 cidades, mas sim os 7 períodos proféticos da igreja. Então, cada líder dessa igreja aqui, dessas 7 cartas, refere-se a um tempo da igreja. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela representa a igreja do primeiro século, a igreja de Atos. Atos começa a igreja a partir do ano 3, aí vai entrar um problema no meio do calendário aí, mas a partir do ano 3 até, para dar 100 anos, vai até quando? Vocês falam alto, fala para dentro. Tem que falar alto aí. Então, a primeira carta de Jesus à igreja é a essa igreja, a igreja do primeiro século. E a característica dessa igreja é aquilo que nós falamos na semana passada. Ela é uma igreja que trabalha muito, ela é uma igreja perseverante, ela é uma igreja fiel às doutrinas dos apóstolos, ela é uma igreja que sabe o que é verdadeiro, o que é falso. Lembra que nós falamos isso? Só que qual é o problema dessa igreja? Jesus disse que ela perdeu, não ela perdeu, né? Porque perder é algo que você perde ocasionalmente, circunstancialmente. A palavra que Jesus usa aqui é abandonar. Ela abandonou o primeiro amor. Como ou quando eu abandono algo? 2 motivos. Primeiro, quando esse algo perde valor para mim. Eu só abandono algo quando aquilo perde o valor para mim. Segundo, quando que eu abandono alguma coisa? Quando aquilo não faz mais sentido para mim. Então, por exemplo, se você está num relacionamento e você ainda não casou, mas você está num relacionamento, seja de namoro, seja de noivado, e chega um momento que aquele relacionamento não tem mais sentido. Você percebe que já não é mais sobre o futuro, é sobre um passado, é sobre um sentimento que você teve, é sobre um momento que você teve, mas você não consegue ver futuro para aquilo. O que você tem que fazer? Você tem que abandonar esse relacionamento, você vai abrir mão dele, porque ele já não faz mais sentido, certo? Agora, o que a igreja primitiva fez? Ela abriu mão daquilo que era fundamental. Agora, nós precisamos entender, ela abriu mão porque não tinha valor ou porque já não fazia mais sentido para ela? O que é o primeiro amor que nós falamos na semana passada? É a revelação da graça de Deus para nós. Amém? O primeiro amor não é ser um novo convertido. O primeiro amor é a revelação da graça de Deus. E na igreja primitiva, vamos ler aqui, só para você entender, lá em Atos. Vamos ler o texto aqui. Deixa eu só achá-lo. Atos, capítulo 10.
Atos capítulo 10, versículo 9. Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então, viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. Em seguida, uma voz lhe ordenou: levante, Pedro, sacrifica e come. Porém, Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Esse diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida, o lençol foi levado novamente para o céu. Então, enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que homens enviados por Cornélio havia especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, o que está acontecendo aqui? Um homem por nome de Cornélio, ele buscava Deus, ele orava a Deus em casa, mas ele não tinha um entendimento religioso sobre Deus. Qual era a religião que era representada, que ela representava Deus aqui nesse tempo? O judaísmo. E quem podia fazer parte dessa religião? Os judeus. Então, Cornélio não era judeu. Se ele não era judeu, ele era o quê? Gentil. Ele não era judeu, ele não tinha a tradição judaica, ele não tinha religião judaica, mas ele tinha relacionamento com Deus. Ao ponto de um anjo falar com ele dizendo: Cornélio, eu tenho uma mensagem para você. Só que para que você ouça essa mensagem, você vai lá, vai mandar chamar Pedro, e Pedro vai ministrar para você. Olha como o mundo espiritual funciona. Qual era a religião de Cornélio? Sei. Mas mesmo sem ter a religião de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Por isso que o evangelho não é religião. Porque tem muita gente que tem relacionamento com Deus, ele só não conhece a verdade. O anjo chega para ele e diz: olha, eu tenho uma mensagem para você. Agora, o anjo não podia falar logo o que ele queria? O mais difícil é o anjo vir. O anjo veio e já fala tudo logo. Só que não é assim que a igreja funciona. A igreja não é feita por anjos, a igreja é feita por homens. Por mais que o anjo tinha uma mensagem para dar a Cornélio, a igreja não era feita por anjos. A igreja era feita por pessoas. Por isso que é difícil vivermos a vida da igreja. Porque esperamos que as pessoas sejam anjos e não pessoas. Olha esse irmão que está do seu lado aí. Não parece um anjo aqui dentro? Não parece que no sangue, nas veias dele aí corre pozinho de anjo? Ele é Gabriel na terra. Só que a verdade é que não é, irmão. E você vai perceber nesse texto que se o anjo tivesse falado, seria muito mais fácil. Porque quem vai vir falar é Pedro.
Só que Pedro, ele tem uma visão. Ele tem o quê? Uma visão. Olha como que Deus é maravilhoso, né? Pedro estava com o quê? Com fome. Ele estava com tanta fome que Deus, para falar com ele, teve que falar em código, comida. Só que Pedro estava com o quê? Fome. E Deus trouxe para ele o quê? Alimento. E Deus disse para ele na visão: mate e coma. Ele com fome, ele disse o quê? Não. Por quê? Porque a minha religião não permite. Deus está trazendo uma visão para ele de animais que, segundo a lei, são impuros. O que tinha lá? Tinha porco, tinha camarão, tudo aquilo que para o judeu é impuro. Quando Pedro vê aquela visão, ele esquece de quem está falando, ele esquece de quem está chamando, ele só lembra da lei: eu não posso comer. Por quê? Porque por mais que os apóstolos viveram com Jesus, eles não compreendiam a graça de Deus. Jesus nunca pregou de forma clara a respeito da graça, porque o contexto dele era outro. Então, o que Jesus está trazendo para Pedro é uma visão clara, dizendo o seguinte: Pedro, eu tenho um ministério para você que vai além da lei. A lei é boa, santa e perfeita, mas o que eu tenho para vocês vai além. Por isso que é um lençol que tem 4 pontas, apontando para os 4 cantos da terra. Não é um ministério só para os judeus, é um ministério para o mundo inteiro. Só que Pedro está enraizado na religião, está enraizado na lei. Ele não é flexível à voz de Deus. E por 3 vezes ele diz para o próprio Jesus: não. Olha o poder da religião. O próprio Jesus está falando com ele audivelmente numa visão, e ele responde para o próprio Jesus dizendo: não. Olha o problema de nós sermos pessoas religiosas. E se Deus quiser mudar as coisas de como nós fazemos igreja, irmão? Ah, mas não foi assim que eu aprendi. Irmão, o problema é de quem te ensinou. Jesus está mudando. Você está entendendo ou não? Nós precisamos ser flexíveis ao que Deus está fazendo. Hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo de um pastor de internet que fica batendo na igreja. Aí ele estava falando da Bethel, né? E aí ele usou a Bethel só como referência, porque é a igreja grande, mas ele estava falando das igrejas carismáticas, né? Que falam que tem revelação do Espírito Santo. Ele não acredita que existe revelação para os dias de hoje. Ele acredita que o que foi revelado aos apóstolos e o que está escrito na palavra é a única verdade. Deus não fala mais hoje, não existe palavra para o dia de hoje, não existe revelação para os dias de hoje. É o que está escrito e acabou. Existem muitas pessoas assim. E isso mostra o quê? Inflexibilidade ao Espírito Santo. É como se eles fossem homens de Deus e nós só vamos apenas seguindo o rastro deles, porque somos incompetentes para ouvir o Espírito Santo. E não é assim que funciona. Por que a igreja se perdeu no meio do caminho? Porque ela parou de ouvir o Espírito Santo. Você está conseguindo entender, irmão? Então, nessa visão, Jesus fala para Pedro: Pedro, mata esses animais e come. O assunto ali não são os animais, é isso que eu quero que você preste atenção. O assunto ali é o ministério de Pedro. Deus estava tirando ele de uma região, de uma religiosidade, e levando ele para um ministério global, um ministério mundial, né? Ele seria o primeiro fundador da igreja mundial. Só que por causa da religião que estava impregnada nele, ele recusa isso.
ele recusa isso. E aí o texto diz que depois que ele acorda, ele fica reflexivo, pensando no significado da visão. Agora vamos aqui para o versículo 23. Os homens que foram chamar Pedro, levaram ele para a casa de Cornélio. Vamos ler no versículo 24. Um dia depois, chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Então, Cornélio acabou de instalar um GC na casa dele. Ele chamou os parentes dele, ele chamou os amigos dele, para ouvir a palavra daquele que o anjo havia mandado chamar. Olha a sensibilidade desse homem. Um homem que não conhece Jesus, um homem que não tem religião, mas ele entende como Deus se move. Ele vai receber o profeta, o apóstolo Pedro, e ele já chamou as pessoas. O anjo pediu para chamar? Não. Mas ele entende o que é a igreja, sem saber o que é a igreja. Ele chama os parentes dele, ele chama os amigos dele e instala o GC na casa dele para receber os irmãos. E você tem preguiça de ir. Olha, já pensou? Não era crente, não era religioso, não era nada, mas sabia ouvir a voz de Deus. Por isso que a religião mata a igreja. Porque nós que dizemos ser religiosos, buscadores de Deus, não sabemos ouvir a Deus. Agora, olha o que vai virar isso aqui. Versículo 25. Aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Vamos lá, irmão, ele é crente? Não. Ele sabe como as coisas funcionam? Não, um anjo acabou de falar para ele que vai vir um homem falar com ele. Poxa, esse homem é especial, sim ou não? Ele não sabe que só Deus deve ser adorado, ele não sabe quem é Deus, ele não sabe quem é Jesus, ele só sabe que um anjo falou para ele que um homem vai vir pregar para ele. Então, se um anjo está falando que vai vir alguém, esse alguém é alguém especial, é alguém do céu. Está entendendo ou não? E ele ficou tão eufórico, tão feliz do que ele está vivendo. Esse homem está vivendo um avivamento. Você já viu anjo? Muita gente já viu. Eu já vi luz. Anjo eu nunca vi. Já vi anjo em forma de luz. Agora, nenhum deles falaram comigo. Esse homem está vendo um anjo fisicamente falando com ele. Ele está vivendo um avivamento. Ele está trazendo a família dele para isso, os amigos dele para isso. E aí quando ele vê Pedro, ele explode de emoção, e ele vai correndo e se prostra diante de Pedro. Vamos lá, dentro desse contexto, dá para a gente entender a imaturidade dele? Só que religioso não entende, irmão. Religioso é preto no branco, saiu um pouquinho, vai para o inferno. Porque olha o que Pedro vai fazer. 26. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar. Fez o quê? Fez. Ele catou o homem aqui, ó, e puxou para cima. Porque religioso é assim, irmão. Ou você faz do jeito deles, ou você está errado. Não poderia explicar para o rapaz o que estava acontecendo? Poderia. Ele só catou. Agora não sei se foi da cabeça ou se foi pela roupa, né? Fez o homem ficar de pé. Agora, olha o que ele disse. Levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Aí o cara está ali todo aleluiado. Aí o Pedro fala assim, eu sou igual a você. Mas não é não, porque o anjo nenhum mandou ninguém me chamar não. Irmão, esse é o problema da igreja. Nós precisamos reconhecer que existem pessoas que carregam coisas maiores do que nós. Pedro não aceitou. Pedro não entendia o que ele carregava. Claro que você não vai sair ajoelhando para ninguém ou beijando o anel dos outros. Mas entenda
nós somos iguais como igreja, mas no reino nós não somos iguais. Não somos. Não, somos todos iguais perante os olhos de Deus, para a salvação. Uma vez salvo, há diferenciação no reino. Você está entendendo ou não? Então, primeiro, não queira ser igual a todo mundo, vai buscar o que Deus tem para você. Segundo, não queira rebaixar as pessoas para o seu nível. Porque a gente é assim, quando a gente não sabe crescer, a gente quer rebaixar os outros ao nosso nível. Não é assim que o mundo espiritual funciona. Amém? Vamos lá, vamos para a história de Pedro. 27. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali as pessoas que estavam reunidas. Preste atenção, Pedro conversou com ele, depois entrou na casa. Pedro não entrou direto na casa. Por quê? Pedro vai explicar aqui, mas para nós ganhar tempo eu já te falo. Porque judeu não entrava na casa de gentil. Quem mandou Pedro ir lá? Através de uma visão, o próprio Jesus. Porque depois, é o que a gente não leu ali. Depois Jesus falou para ele, ó, pode ir lá que eu tenho um negócio para você fazer lá. Só que mesmo assim, a religião gritando dentro dele, eu não vou entrar. Foi Deus que me mandou aqui, tá tudo bem, mas eu não vou entrar. Porque vocês são pecadores, vocês são do diabo, vocês vão para o inferno. Eu sou de Jesus, eu sou santo. Está conseguindo entender o que está acontecendo? É tipo a gente. Eu não vou em tal lugar porque lá é lugar do diabo. Por quê? Aquilo que nós falamos na escola sexta-feira. Nós acreditamos que o diabo tem a posição de Deus e Deus tem a posição do diabo, né? É o diabo que governa tudo. E Deus, tadinho, aonde tiver espaço, se sobrar ele faz. Não é assim, irmão. Deus é absoluto. O diabo é que é relativo. Amém? Mas Pedro não entra na casa de Cornélio. Por quê? Porque a religião dele não permite. Aí ele vai explicar aqui, ó, no versículo 28. Presta atenção. Está lá as pessoas reunidas para ouvir a palavra de Deus. Amém? Eles, nossa, o anjo mandou alguém que vai nos ajudar, vai nos elevar aos céus. Ó o pregador. Vós bem sabeis que é contra a nossa lei. Contra o quê? A nossa lei. Que um judeu associe-se com qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Eu estou aqui, mas não queria estar aqui, porque vocês não são dignos. O povo, aleluia! Que palavra! Eu estou aqui, mas a minha lei não permite. Eu estou aqui porque Deus mandou, porque por mim vocês iam tudo para o inferno. É assim que a gente faz. Quando você é de uma denominação que não usa bermuda, e você vê alguém com bermuda, esse é o espírito que vem dentro de você. Esse irmão vai para o inferno porque ele está usando bermuda, porque a minha lei não permite. Não é assim que a gente faz? Quando a gente vê a irmã que pintou o cabelo, e a nossa religião não permite pintar cabelo, nós fazemos da mesma forma. Porque é um espírito que está impregnado em nós. E por que esse espírito está impregnado em nós? Por causa do mesmo motivo, nós não entendemos a graça de Deus. Paulo vai dizer que a igreja revela a multiforme sabedoria da graça de Deus. O que é multiforme? Muitas formas. Irmão, Deus não é preto no branco, Deus é colorido. Fala alguma coisa, irmão? Ele não é colorido segundo o diabo colocou na cabeça das pessoas de que o arco-íris é do Satanás. Não. Deus é colorido no sentido de, se Deus não criasse as cores, você nem sabia o que era cor. Não foi o diabo que inventou as cores, foi Deus. Olha para cada roupa que nós temos aqui, irmão. Cada uma delas representa um tom diferente, uma cor diferente. Foi Deus que pensou nisso, para revelar como funciona a igreja. Tem gente que não gosta de cortar cabelo, tem gente que corta. Tem gente que não gosta de usar calça, tem gente que gosta. É a igreja, são as pessoas.
Eu não posso discriminá-las por aquilo que elas estão vestindo. Eu preciso confrontá-las com aquilo que elas creem. Porque você pode estar parecendo crente, mas a sua cabeça ser de um religioso. Você pode estar parecendo alguém do mundo, mas você é alguém que teme a Deus. Porque Cornélio não era religioso, mas ele temia a Deus. Você está entendendo ou não? Então Pedro começa com essa saudação, né? Vocês são indignos e nem para visitar vocês merecem. Agora olha o que ele diz. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura. Ou, como que Deus revelou isso para ele? Lá na visão que ele teve. Agora ele entendeu o que significava a visão. Então aqueles animais impuros não eram animais, representavam as pessoas que a lei excluíam, porque Deus era Deus dos judeus e ninguém mais. Para eu se relacionar com Deus, eu precisaria me converter ao judaísmo, cumprir a lei, aí sim eu teria direito a me relacionar com Deus. Naquela visão, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu não vou mais me relacionar com as pessoas a partir da lei. Elas estão fora da lei, e eu vou relacionar com elas a partir disso, sem a lei. Pedro não entendeu, só que agora ele entendeu. Só tem um problema. Na visão, por 3 vezes ele recusou. Na terceira vez o lençol foi embora. Sim ou não? Ou seja, ele entendeu a visão, mas o ministério ele perdeu. Deus não deu a ele o ministério para pregar aos gentios. Por isso que no capítulo 9 surge um homem chamado Paulo. Vamos ler, terminar aqui, aí nós vamos lá para Paulo. Amém, irmão? Amém. Você está conseguindo entender ou não? Amém. Deve estar, né? Porque está tudo quietinho, só balançando a cabeça. Não fala, não respira, não faz nada. Vamos ler a pregação do irmão. 29. O irmão entendeu, não entendeu? Será? Por essa razão, assim que fui convocado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandaste chamar? Ele diz que entendeu, diz que foi sem fazer nenhuma indagação e não sabe o que está fazendo lá? Na verdade, essa pergunta não é o que vocês querem. A pergunta é: quem são vocês para ouvir o que eu tenho a dizer? De novo, Pedro está sendo ríspido com os gentios. Porque ele achou que ele entendeu, mas ele não entendeu. Vamos lá. Aí Cornélio vai falar para ele, né? O que aconteceu? Vamos ler aqui. Vamos ver o que o não crente fazia. Vamos ler? 30. Ao que Cornélio declarou: faz hoje 4 dias que eu estava... Olha! Quantos dias? 4 dias. Os crentes para jejuar uma vez na semana tem que ficar pedindo. Ele não sabia o que era jejum, ele não sabia o que era Deus, mas ele sabia jejuar. E além de jejuar, ele estava fazendo o quê? Orando. Por volta das 3 horas da tarde, apareceu o anjo, né? Aí tá, vamos passando. 34. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que teme e pratica a justiça. Não é a lei.
não é os que praticam a lei, é os que praticam a justiça. E o que é praticar a justiça? É cumprir ou buscar viver a vontade de Deus. Deus não está atrás de cumpridores da lei, porque a lei foi dada para um povo específico, o povo judeu. Se eu quero viver a lei, eu preciso me tornar um judeu. Só que o que Pedro acabou de dizer? Deus não faz acepção de pessoas para salvá-las. Ele está disposto a receber todos que praticam a justiça. O homem entendeu? Mais ou menos, porque ele vai continuar a pregação. 36. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, porquanto é o Senhor de todos, todos os judeus, quanto os gentios, precisam reconhecer Jesus para ser salvo. Ninguém vai ser salvo porque obedece à lei. Seremos salvos porque em Cristo. Cristo é a nossa salvação. Eu não sou salvo porque eu tenho cara de crente, roupa de crente, ou ouço música de crente. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus. Amém? Só que não é isso que nós vemos por aí. Não é isso que aconteceu nos primeiros 100 anos da igreja. Porque por mais que Pedro aparenta entender aqui, ele ainda não entendeu. Vamos continuar lendo. Aí ele vai falar, né? Sobre Jesus e tal, TTT. Vamos ler o versículo 40. Entretanto, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, falando de Jesus, e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas, e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Agora preste atenção aqui, ó. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de quê? De todos os pecados. Agora Pedro começou a pregar. Todo aquele que nele crê, nele em quem? Em Jesus, não é na lei. Todo aquele que crê em Jesus, recebe perdão de todos os pecados. Na lei não existe perdão de pecados. Na lei existe cobrimento de pecados. Você peca, faz o sacrifício e o seu pecado é coberto. Só existe perdão de pecados dentro do Evangelho, da graça de Deus. Aí Pedro diz: agora, vocês que estão crendo em Jesus, vocês também vão receber o direito de receberem perdão de todos os pecados. Agora olha o versículo 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda anunciava essas palavras, que palavras? O perdão dos pecados. O Espírito Santo desceu de repente sobre todos eles. Os que ouviam, olha que coisa poderosa. Enquanto Pedro falava da lei, o céu não se moveu. Enquanto Pedro argumentava de que os judeus haviam sido escolhidos por Jesus para pregar a mensagem, nada aconteceu. Mas quando Pedro revela a graça de Deus,
o Espírito Santo cai sobre eles. E essa é a palavra que está no original, né? Aqui está dizendo que caiu, que veio de repente. No original é o Espírito Santo caiu, despencou em cima deles. Aí nós podemos pegar duas referências, né? O Espírito Santo estava doido para descer, e quando ele veio com violência e caiu sobre eles. Porque o Espírito Santo, ele foi enviado para a igreja. Só que só há igreja se houver a revelação da graça. E a segunda posição é, o Espírito Santo já não aguentava mais, Pedro falando. Quando Pedro deu a brecha, ele falou, é agora. Cala a boca. Consegue entender, irmãos, que é possível eu pregar a palavra e não pregar a verdade? Pedro estava pregando, e o Espírito Santo, meu pai, vai chegar em lugar nenhum essa pregação. Quando Pedro entra na brecha, Jesus morreu, e se você crer, você recebe perdão de pecados, o Espírito Santo falou, cala a boca, é isso mesmo. É só disso que eles precisam saber. Não é o que pode, o que não pode, não é o que não é. O que eles precisam saber é que Jesus é a saída que eles precisam, só isso. E o Espírito Santo despencou em cima deles. Versículo 45. Aqueles crentes judeus, perceba que eles criam em Jesus, mas eles não largaram a religião. Da mesma forma que existe hoje pastores que são da maçonaria. Porque para eles, a maçonaria não é uma religião. A maçonaria é só um grupo de pessoas. Então eles são cristãos maçons. Assim como existem muitos pastores também, e muitos crentes, que são de Jesus, mas que também vão na mesa branca. Por quê? Porque não tem nada a ver. Não vou lá para cultuar os demônios, eu vou lá para confraternizar, porque alguém me chamou. Está conseguindo entender, irmão? Eles eram crentes em Jesus, mas também eram judeus. Viviam pela lei. Agora, olha só. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os judeus, ou sobre os gentios. Eles ficaram admirados. Falou, rapaz, isso aí não estava no nosso script. As coisas estão mudando. Perceba que eles foram lá para pregar, sim ou não? Mas eles nem acreditavam no que estava fazendo. É tipo a gente ora por milagre. Quando o milagre acontece, a gente fica, meu Deus, aconteceu. Mas você orou para quê, né? Ou seja, Pedro não foi lá para ele se converter. Pedro foi lá para expor. Vocês vão ir para o inferno mesmo, porque vocês não são de Deus. Só que não é essa a mensagem. A mensagem é a mensagem da graça. Amém? Olha para você ver o que aconteceu. 46. Porquanto os ouviram se expressando em línguas e exaltando. Irmão, tem gente que tem 20 anos de igreja, nunca orou em línguas. O povo está aqui sedento por Deus, sedento por ouvir. Pedro soca o bambu em todo mundo, ninguém está entendendo nada. Mas quando eles ouvem perdão de pecados em Jesus, o Espírito Santo cai, eles mergulham e saem falando em língua. Por que é difícil o crente velho ter visão de Deus, falar em língua, ser usado nos dons? Porque a lei e a religião não deixam. Porque como é que faz para um crente velho ser batizado no Espírito Santo? Glória, 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 glória. Não é assim? Fica falando, irmão, glória, até embolar tudo, aí vai sair alguma coisa. Não, irmão. Eu preciso crer que o Espírito Santo está dentro de mim. E quando eu creio, o que eu vou falar não vem de mim, vem dele. Aí fica aqueles irmãos, glória, glória, aleluia, 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 aleluia. E não sai nada. Por quê?
Porque nós confiamos em métodos. 7 passos para ser cheio do Espírito Santo. Não tem, irmão. Eles só ouviram que Jesus perdoava pecado e acabou. O Espírito Santo caiu e saíram doidos gritando. Imagina um culto desse. Aí eu te pergunto, eles oraram para ser batizados no Espírito Santo? Eles sabiam o que era isso? Pois é, irmão. O nosso excesso de religiosidade que atrapalha Deus fazer. Porque eles não sabiam de nada e receberam tudo. Nós sabemos de tudo, mas não recebemos nada. Porque nosso coração é religioso. Nosso coração é sistemático. Eles não sabiam de nada, irmão. Imagine a cara um do outro, olhando para o outro, falando em línguas. O que você está falando? Eu não sei, eu também estou falando. Eles não estavam em Atos 2, porque Atos 2 aqui já tem anos que aconteceu. Eles não sabiam de nada disso. Mas o Espírito era o mesmo. Está entendendo ou não? Versículo 47. Ó para você ver a cabeça dos irmãos. Os irmãos aqui estavam meio endemoniados. 47. Será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Ou seja, na cabeça deles, eles não iam batizar esse povo. Por quê? Porque para eles a salvação era só para os judeus, não era para os gentios. Aí eles ficaram pensando, qual argumento nós vamos usar para não batizar esse povo agora? Se o Espírito Santo já está com eles. A cabeça deles é, como que nós vamos colocar eles para a nossa religião, se sem nossa religião estão melhor que nós? Porque os discípulos ficaram 10 dias esperando o Espírito Santo. Aqui foi uma pregação de meia frase. É o que passa na cabeça dos crentes religiosos. O que nós vamos fazer para segurar esse povo? Porque esse povo está muito acelerado. É aquele irmão que ele está na igreja há 20 anos, vem uma pessoa, converte, batiza e já começa a orar em línguas e ser usado nos dons mais rápido que ele. Ele fica endemoniado, irmão. Ele fica nervoso, ele fica brabo. Por quê? Porque não tem argumento. Porque o que a gente fala? Ah, você não recebeu o batismo no Espírito Santo porque você está orando pouco. E o irmão que acabou de chegar, que não sabe nem que ora? Não, irmão, para orar em línguas, você tem que fazer jejum de 21 dias e ir para o monte. E o irmão que nunca foi no monte está louco, gritando em língua aí. Quando o Espírito Santo, irmão, acha um coração flexível, ele tira todos os argumentos dos religiosos. Por que nós temos muitos argumentos? Porque nosso coração ainda não é flexível ao Espírito Santo. Ah, pastor, eu não vou fazer porque por causa disso, por causa daquilo, porque não fiz por causa disso, não sei daquilo, e não sei o que, não sei o que. Muito argumento é pouca sensibilidade do Espírito Santo. Vira para o seu irmão e fala para ele, irmão, pare de argumentar. 48. Em seguida, mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então, suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Perceba que eles levaram pancada de Pedro, mas eles não estão nem aí para Pedro. Pedro, nós te amamos, nós também somos da mesma família agora, fica aqui, prega para nós agora, já que você já tirou, né, o rancor do seu coração, agora prega a palavra para nós. Olha o poder da graça de Deus. Por que nós precisamos de um avivamento, irmãos? Porque tem muitos Pedros por aí. Muitos Pedros. Hoje, se você falar com qualquer cristão, qualquer crente, você perguntar para ele, você vive pela lei ou vive pela graça? O que ele vai dizer? Pela graça, não tem nenhum crente que diga que vive pela lei. Não existe. Só que, na pregação, no estilo de vida, você consegue ver que existe uma diferença.
Todo mundo diz, não, só Jesus salva. Mas se você ouvir música do mundo, você vai para o inferno. Mas Jesus não me salvou? Não, pois é, mas agora confundiu aqui, agora você perdeu. O dia que você batizou, você foi salvo, mas agora você tem que andar na linha, senão você não é mais. Não, mas peraí, eu sou ou não sou? Jesus salvou ou não salvou? Não, ele salvou, mas assim, uma salvação é um título, entendeu? Você pode ser rebaixado depois ou não. Só Jesus salva, mas se você não guardar o sábado, você sabe, você vai para o inferno. Só Jesus salva, mas se você não for da nossa denominação, você não é salvo. Ou seja, é uma mistura entre a graça e a lei. Que Paulo vai chamar isso em Gálatas, que nós lemos na semana passada, de outro evangelho. Está conseguindo entender, irmão? Por exemplo, vai acontecer o Yom Kippur agora. O Yom Kippur é o dia do perdão para os judeus. Para nós não é o dia do perdão. Porque quando recebemos Jesus, Pedro ensinou aqui, que nós recebemos perdão de todos os nossos pecados. Então o Yom Kippur é algo bíblico, mas existe uma verdade passada e uma verdade presente. E as pessoas não sabem fazer diferenciação disso. A graça de Deus é a verdade presente, não a outra. Amém? E o que isso tem a ver com a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso? Vamos para Efésios. Eu tenho tanta coisa para falar e você tanta pouca paciência para ouvir, eu nem sei o que eu falo. Efésios 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Irmão, imagine o que aconteceu na cidade de Cornélio depois desse fato. Foi um avivamento ou não foi? Foi. E qual foi a mensagem? Em Jesus nós temos perdão de todos os nossos pecados. Irmão, não existe outra coisa que prega isso, não existe. A lei não garante perdão de pecado, o satanismo não garante perdão de pecado, a igreja católica não garante perdão de pecado só por meio de indulgência. Nenhuma outra religião no mundo fala sobre perdão pleno de pecado. Não é perdão parcial, porque todas as religiões têm perdão parcial. Se você oferecer cesta básica para os pobres, você vai ter o perdão dos seus pecados. É um perdão parcial. Se você pagar indulgência, confessar o seu pecado para o padre, você terá o perdão parcial do seu pecado. Se você parar de usar roupa do mundo, parar de ouvir música do mundo, você tem perdão parcial dos seus pecados. Somente o Evangelho de Jesus garante perdão pleno dos pecados. E é essa mensagem que nós temos que pregar. Amém? Não? Força, mano, que dá certo. De lá para cá. Isso. Vamos lá, Efésios capítulo 2. Estou terminando. Ele vos concedeu a vida. Ele quem? Jesus. Jesus vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado. Andastes? Preste atenção, Paulo está escrevendo a mesma igreja de Éfeso que vai aparecer lá no Apocalipse. Por que aparece a igreja de Éfeso lá? Porque é a mesma palavra, é a mesma cidade, aliás.
Só que o que está sendo contrastado aqui é a mensagem. Paulo foi quem fundou a igreja de Éfeso. E como que ele fundou essa igreja? Paulo foi para Éfeso, estava na beira da praia, tinha uma mulher lá que era de Jesus. Paulo falou: vou lá na sua casa pregar hoje. A mulher falou: vamos embora. Aí ela chamou um monte de gente e começou a igreja. Assim começou a igreja de Éfeso, com a pregação da graça de Deus por meio de Paulo. Passam-se 100 anos, essa igreja está toda desvirtuada, ao ponto de Jesus falar para ela: arrepende-te e volta. Agora, qual é a mensagem aqui? Primeiro, Paulo está dizendo a essa igreja: eles já são crentes, amém? Paulo já foi lá, já pregou para eles, já batizou eles. Agora Paulo está enviando uma carta para eles, para pregar a mensagem, certo? Então Paulo foi, começou a igreja, Paulo foi embora para outro lugar, depois ele manda uma carta para essa igreja, amém? Conseguiu entender? Então tá bom. Então Paulo diz o seguinte: ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado. Passado qual? Antes de Jesus. Primeira coisa que Paulo está mostrando aqui, presta atenção: hoje, em Cristo, você não anda mais nos seus pecados. Os seus pecados foram plenamente perdoados. Existe uma esquizofrenia dentro da igreja. Uma hora as pessoas pregam que você é perdoado, outra hora prega que você é pecador. Uma hora você chega: oh Jesus, obrigado pelo seu perdão na minha vida. Outra hora você chega: oh Jesus, me perdoa que eu sou pobre, miserável, pecador. As duas coisas não cabem no mesmo corpo. Ou você é pecador, ou você é perdoado. Os dois não dá. Por isso que Paulo diz: vocês andavam no passado. Essa não é mais a identidade de vocês. Irmão, em nome de Jesus, para de chegar diante de Deus com essa oração boba. Oh Senhor, me perdoa que eu sou falho mesmo, eu sou pecador mesmo. Não, você não é, você é nascido de novo em Cristo. Só precisa ser transformado, só precisa amadurecer, mas a sua identidade foi mudada. Amém? Versículo 3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, inclusive Paulo. Ele diz: eu também. Agora, Paulo é judeu. Ele nasceu, viveu, cresceu debaixo da lei. Só que como ele diz aqui, eu também era pecador igual vocês. Porque a lei não purifica pecados. A lei não muda natureza. Paulo, judeu, excelente, como ele mesmo diz, ele era zeloso da lei, mas aqui ele está dizendo que ele também era pecador. Então só tem uma coisa que pode mudar o status de pecador para santo: a graça de Deus. Amém? Está aprendendo a ler Bíblia? Versículo 4. No entanto, Deus. Olha como as coisas mudam. Nós éramos isso, nós éramos aquilo, nós fazia isso, nós fazia aquilo. No entanto, Deus. Esse aqui é um ponto muito importante. O evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre Deus. Por que a igreja se perdeu? Porque ela tirou o foco de Deus e começou a colocar o foco nas pessoas. 7 passos para você ser justo. 8 caminhos que levam você à santidade. Você. É bonito, é legal, é moderno, mas não é bíblico. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que Ele nos amou. De novo, eu estou entrando aonde aqui? Eu estou entrando em lugar nenhum, é Deus que está falando, é Deus que fez, é Deus que me ama.
eu estou morto lá no pecado. Mas Deus, 5, deu-nos vida com Cristo. Não foi pela lei, não foi pela obediência. Nós recebemos vida de Deus em Cristo, a partir do momento que nascemos de novo. Agora essa afirmação de Paulo, ela é triste. Estando nós ainda mortos. Ou seja, Deus não agiu em nosso favor quando merecemos. Deus não agiu em nosso favor quando decidimos. Deus agiu em nosso favor enquanto ainda estávamos. Então essa ideia de que primeiro eu preciso ser transformado para depois vir para Cristo é antibíblica. Pastor, eu não estou preparado para batizar e nunca estará. Porque Deus nos dá vida enquanto ainda estamos mortos. Porque se eu conseguir viver sem Ele, eu não preciso dele. Pastor, eu não batizei porque eu fumo ainda. Não, vai fumando. É bom que lá dentro apaga o cigarro. Porque você ainda está morto. Eu não posso esperar vida de quem está morto. Você está entendendo ou não? Irmão, tem gente que está na igreja há 30 anos, faz tudo na igreja, só não batizou. Por quê? Porque não está pronto. É interessante que para tocar ninguém se preocupa em estar pronto. Para ministrar ninguém preocupa em estar pronto. Para pregar ninguém preocupa em estar pronto. Mas para ir para o céu, pastor, nós temos que ver, né? Eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Aí ele diz: estávamos ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Ou seja, vocês não fizeram nada para ser salvos, vocês não merecem ser salvos, mas Deus os salvou por sua própria, exclusiva e única vontade. O Evangelho não é sobre o que nós fazemos para Deus, irmão. O Evangelho é sobre o que Ele fez. Você está entendendo ou não? Só que Pedro não entendia isso. A igreja hoje não entende isso. Porque elas querem fazer. Eu vou fazer para Deus, irmão. Não tem nada que possamos fazer para Deus. Temos que receber de Deus o que Ele já fez. Amém ou não? Amém. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Entronizar aqui é uma palavra de governo. Colocar no trono. Olha a importância de entendermos a graça de Deus. Somente os que têm a revelação da graça de Deus terão a oportunidade de reinar em vida. Quem não entende a graça não reina. E se não reina, não vai ser arrebatado. É perigoso não entender a graça de Deus. Porque tudo que Deus for fazer por meio da igreja, a base é a graça. Por isso que ele disse para a igreja de Éfeso: gente, vocês estão trabalhador, vocês são perseverantes, vocês são top, mas vocês perderam a base. Volta, senão tudo que vocês estão fazendo vai se perder. Porque a base é o que interessa para Deus, a graça dele. Você pode ser o maior trabalhador, o maior evangelista do mundo, se você não entende a graça, isso é irrelevante para Deus, porque tudo que você está fazendo vai se perder. Por isso que tem grandes pastores que constroem grandes ministérios, mas eles mesmos se perdem no meio do caminho. Porque estava fazendo para Deus, e Deus nunca pediu para você fazer nada para Ele. Deus pediu para você manifestar o que Ele te deu. Você está entendendo ou não? Mas sem a graça, isso não é possível. Por isso que quando Jesus aparece para essa igreja, para falar com ela,
Ele diz: volta. Volta lá para o começo, para a mensagem que Paulo pregou para vocês. Volta para aquilo. Volta. E qual é, vamos ler lá para a gente terminar? Isso aqui eu acho muito interessante. Apocalipse 2. Versículo 5: recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta a prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve, fala comigo, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do teu lugar. O que é candelabro mesmo aqui? Igreja. O que Jesus está dizendo? Ou você volta para a graça, ou você vai deixar de ser minha igreja. Eu vou abandonar você. Não, pastor, Jesus não abandona ninguém, não. Abandona sim. E ele disse assim, ó, em breve, eu vou te dar um tempo. Se você não voltar, eu vou abrir mão de você. Significa que vão perder a salvação? Não. Mas significa que no propósito de Deus, eles estão fora. E sabe o que é interessante? Depois do primeiro século, a igreja que Paulo estabeleceu, a igreja de Éfeso, sumiu do mapa. Se você for hoje estudar a história de Éfeso, depois do primeiro século, a igreja sumiu, acabou. Bom, isso revela que eles não voltaram. Não existe história da igreja de Éfeso depois do primeiro século. Acabou. Jesus cumpriu o que ele falou. Por que tem grandes igrejas que vão ruir nos próximos dias e nos próximos anos? Porque Deus vai abrir mão delas. E se a igreja de Jesus, irmão, se ele saiu fora, ela vai cair. Pode continuar tendo culto. Por exemplo, tinha uma igreja aqui na cidade que em menos de 2 anos eles alopraram a cabeça, né? Estava num salãozinho, aí depois compraram um salão, alugaram um salão grande, aí foram crescendo. Agora está num salãozinho pequeno lá no centro. O pastor, que era o pastor da igreja, sumiu no mapa, vazou da cidade, porque estava sendo acusado de... deixa quieto, está gravando. Vazou da cidade, o salãozão gigantão, até esses tempos atrás ainda estava lá com a placa, só não tinha igreja mais. Porque Jesus é claro, igreja que não tem o entendimento da graça, não representa. Isso é muito sério. Por isso que nós precisamos de um último avivamento. Porque se o arrebatamento acontecer agora, irmão, vou falar para você, ninguém vai nem perceber. Porque vai sumir tanta pouca gente que ninguém nem vai perceber. Porque gente que não entende a graça de Deus não vai ser arrebatado. Você está entendendo ou não? Por isso que semana que vem eu falo sobre isso. Deus teve que levantar Paulo. Porque se dependesse do Pedro, lei hoje, lei amanhã, lei para sempre. A graça é a verdade presente para nós. Amém? Vamos ficar de pé? Semana que vem a gente continua, eu não estou com pressa de acabar. Um dia nós vamos terminar essas cartas.
Ia ser benção. Já pensou se Jesus volta no meio do culto? Inclusive nada, né? Vou pôr medo, não sei não. Eu ia falar que a festa de tabernáculos está chegando, né? Mês que vem. Jesus vai voltar na festa dos tabernáculos. Só não sabemos de qual ano, né? Mas ele virá, o arrebatamento acontecerá, a volta de Jesus acontecerá na festa de tabernáculos. Se a volta vem na festa de tabernáculos, o arrebatamento é antes, né? Talvez no Yom Kippur, não sei. Vamos esperar para saber, né? Mas eu acredito que esse ano ainda não. O próximo, quem sabe. Mas, como eu disse, a gente tem que ser flexível, né? Se for para ser agora, é nós, né? Então, tomara que você esteja no jejum, né, irmão? E Jesus voltar no meio do jejum, se aparecer lá num banquete, e quebrar o jejum no céu, meu Deus, é forte. Nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Você que trouxe a sua oferta. Pai, nós apresentamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Obrigado, Senhor. Não fazemos isso por lei, não fazemos isso por obrigação, fazemos isso por gratidão ao Senhor. Obrigado por nos dar a oportunidade de entender a Tua graça, de viver a verdade presente no Senhor. Declaro que cada semente, Senhor, depositada nesse momento, que a graça do Senhor seja liberada e que essa semente venha multiplicar a 30, 60, a 100 por um. Cada um, Senhor, que entrega o seu dízimo, eu declaro a bênção do Senhor, que haja uma graça abundante sobre a vida dos teus filhos. Pai, que nesse tempo nós possamos desfrutar de graça sobre graça, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa vida financeira, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Que a Tua graça esteja sobre nós, que o Teu poder esteja sobre nós. Nós selamos essa manhã por meio de nossas ofertas. E nós declaramos a graça do Senhor, a paz do Senhor, a prosperidade do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Que essa semana que se inicia seja uma semana crescente de maturidade, de crescimento, de experiências com o Senhor, Pai. Que nós possamos viver a graça do Senhor nos nossos dias, Pai. Eu declaro a Tua bênção, eu declaro o Teu favor sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? A partir de hoje nós encerraremos os nossos cultos com a oferta, selando esse momento. Amém? Então, sempre que você puder, sempre traga uma oferta ao Senhor, para que possamos encerrar esse tempo juntos. Amém? Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, essa semana não tem GC e a nossa escola será na quarta-feira. Amém? Deus abençoe vocês.